The Effects of Financial Reporting and Disclosure on Corporate Investment, a Review, publicado no Journal of Accounting and Economics em 2019. Os autores são Sugata Roy Chaudhuri, do Boston College, Nemit Shroff, do Massachusetts Institute of Technology, e Rodrigo Verde, também do MIT. E eu, Arthur Federico Lerner, vou apresentar para vocês então esse artigo. Bom, inicialmente o artigo revisa a literatura empírica que investiga a influência dos relatórios financeiros e suas divulgações sobre as decisões de investimento corporativo. Para Modigliani e Miller, todo projeto com um valor presente líquido positivo é financiado conforme surge, e os projetos com o VPL negativo não são financiados. Na prática, uma variedade de atritos impede esse resultado perfeito, talvez o mais amplamente discutido sendo os atritos decorrentes de assimetrias de informação. Nas últimas duas décadas, um grande e crescente corpo de literatura contribuiu para a compreensão de se e por que os relatórios financeiros afetam o investimento. O objetivo nessa revisão é sintetizar esse fluxo crescente de pesquisa empírica em arquivos em uma estrutura unificada e destacar oportunidades para pesquisas futuras. Grande parte da literatura inicial sobre as consequências econômicas dos relatórios financeiros sugere que os relatórios financeiros afetam os preços e contrato das ações, com implicações para o valor da empresa. Embora estudos anteriores tenham examinado o papel da contabilidade na redução da assimetria de informação e na elaboração de contratos eficientes, não examinaram o efeito direto da contabilidade nas decisões de investimento da empresa. Assim, uma questão sem resposta é se os relatórios financeiros afetam as decisões de investimento dos gestores e, consequentemente, o valor da empresa. Sendo assim, o artigo é dividido da seguinte forma. Então, a ideia é pesquisar se os relatórios financeiros são impactados de duas diferentes formas, né, que foi observado pelos autores. Então, na seção 2 é possível observar se informações assimétricas entre o agente e o principal vão causar, né, impacto no relatório financeiro, sendo a seção 2.1 a seleção adversa, a seção 2.2 o perigo moral, e então a seção 3 a ideia é olhar se informações simétricas, porém, né, entre o agente e o principal, porém incertas. Esse problema então foi observado da seguinte forma na seção 3.1, aprendendo isso com os pares, e na seção 3.2, aprendendo isso com informações de divulgação obrigatórias. Sendo assim, a união de todas essas informações vão impactar nas decisões de investimentos. A nossa revisão também identifica duas correntes da literatura que têm recebido atenção considerável em economia e finanças, mas não têm recebido tanta atenção em contabilidade. Em particular, as informações contábeis podem influenciar as decisões de investimento quando os gerentes ou partes interessadas têm vieses comportamentais e quando as empresas estão conectadas por meio de redes criadas pelo uso de agentes comuns, auditores, membros do conselho, etc. Destacamos 6 percepções que emergem da nossa revisão. Fornecemos ideias para abordar os problemas nas sessões posteriores. Em primeiro lugar, a literatura que documenta que os relatórios financeiros podem melhorar a eficiência do investimento. Contudo, novos estudos têm mostrado que os relatórios financeiros podem induzir miopia e reduzir a eficiência do investimento. Por exemplo, uma empresa corta a pesquisa e desenvolvimento para atender às metas de relatórios financeiros. Em segundo lugar,
além de ter efeitos de investimento benéficos e nocivos para a empresa, os relatórios financeiros também geram externalidades significativas. Podem reduzir o custo de capital ou induzir miopia. Um esforço concentrado de pesquisadores para estimar e discutir as magnitudes econômicas dos efeitos dos relatórios financeiros sobre o investimento ajudará a responder a essas perguntas. Terceiro, há uma oportunidade de aprimorar nossa compreensão das fontes de variação na qualidade dos relatórios financeiros, com o objetivo de influenciar as decisões de investimento na presença de problemas de agência. Os gerentes podem, concebivelmente, explorar sua discrição para emitir relatórios de baixa qualidade, bem como se envolver em investimentos ineficientes com estratégias de reforço mútuo que lhes permite perseguir seus próprios interesses privados em oposição ao dos acionistas. Compreender como os administradores exercem seu controle conjunto sobre os relatórios e investimentos e como podem se comprometer com a qualidade dos relatórios de uma forma que facilite investimentos mais eficientes continua sendo uma área fértil de pesquisa. Quarto, embora a nossa estrutura identifique canais separados por meio dos quais os relatórios financeiros podem afetar o investimento, como mostra na maioria dos estudos, são consistentes com vários mecanismos. Por exemplo, um aumento observado no investimento após um aumento na transparência dos relatórios financeiros pode ser o resultado de um aumento da transparência, reduzindo os custos de seleção adversa e, portanto, o custo de capital, expandindo assim as oportunidades de investimento da empresa. Os estudos que identificam e isolam os mecanismos específicos por meio dos quais as informações contábeis afetam as decisões de investimento ajudarão a compreender melhor quando e como as informações contábeis podem ser mais valiosas. Além disso, esses estudos também nos ajudarão a comparar o papel da contabilidade com outros mecanismos curativos que ajudam a resolver problemas de agência. Quinto, a maior parte da literatura concentra-se nos clássicos problemas de agência decorrentes de conflitos entre o administrador e o acionista. No entanto, existem vários tópicos relacionados que têm recebido menos atenção e apresentam uma oportunidade para pesquisas futuras. Por exemplo, as informações de relatórios financeiros podem melhorar a eficiência do investimento, reduzindo conflitos de interesses entre acionistas e titulares de dívidas, aliviando questões de agência dentro das organizações multissegmentadas, bem como conflitos de interesse entre acionistas e um grupo de partes interessadas mais amplo que inclui clientes, funcionários, etc. Da mesma forma, existe relativamente menos pesquisas sobre o canal de aprendizagem em que as informações de relatórios financeiros melhoram o conjunto de informações do administrador sobre futuras oportunidades de investimento. Além disso, os avanços tecnológicos recentes e a disponibilidade do Big Data e ferramentas analíticas sofisticadas de dados podem influenciar as decisões de relatórios internos e externos que podem, em última análise, influenciar o investimento por meio de custos de agência, aprendizagem gerencial ou preconceitos comportamentais e, assim, fornecer oportunidades promissoras para a pesquisa empírica e analítica. Por último, uma crítica a essa literatura é que a eficiência do investimento não é observável, e os pesquisadores costumam usar muitas proxies imperfeitas, cada uma com suas próprias limitações. Essa questão é ainda mais complicada em nosso ambiente porque o verdadeiro desempenho financeiro de uma empresa está integralmente ligado às suas oportunidades de crescimento, o que torna mais difícil para o relatório de proxies de qualidade separar a medição de desempenho do verdadeiro desempenho subjacente de uma empresa. Os pesquisadores tentaram abordar essas questões de medição, selecionando proxies para a qualidade dos relatórios financeiros ajustados para atender a uma questão de pesquisa e contando com várias proxies para um investimento eficiente. No entanto,
mais precisa ser feito para enfrentar os desafios de medição da literatura. Nas últimas 2 décadas, um grande e crescente corpo de literatura contribuiu para a nossa compreensão de se e por que os relatórios financeiros afetam a tomada de decisões de investimento. Nessa revisão, fornecemos uma estrutura que organiza a literatura nos diferentes canais que conectam os relatórios financeiros às escolhas de investimento. Articulamos 2 cenários amplos em que os relatórios financeiros importam para as escolhas de investimento. O primeiro, a presença da assimetria de informações que dá origem a problemas de agência, como a seleção adversa e custos do risco moral. E, segundo, a presença de incerteza sobre as oportunidades de crescimento. Uma característica-chave dessa corrente de literatura é a possibilidade de que os relatórios podem mitigar ou acentuar o risco moral e, consequentemente, melhorar ou prejudicar a eficiência do investimento. Além disso, uma questão-chave no contexto de risco moral é que os administradores não apenas exercem controle sobre suas decisões de investimento, mas também têm margem para discussão em suas escolhas de relatórios, incluindo os objetivos de relatórios específicos que decidem perseguir, por exemplo, ganhos de curto prazo ou crescimentos de longo prazo. A interação entre os requisitos de relatórios obrigatórios, as escolhas de divulgação discricionária dos gestores e suas decisões de investimento é, portanto, um terreno fértil para pesquisas futuras para compreender as circunstâncias em que o impacto na eficiência do investimento é benéfico ou distorcido. Outro fluxo da literatura examina como as informações contábeis afetam as decisões de investimento quando há incerteza sobre oportunidades de investimento futuras. 2 cenários distintos são possíveis. Em primeiro lugar, as informações contábeis divulgadas por empresas semelhantes podem reduzir a incerteza dos gerentes e acionistas, sendo as oportunidades de crescimento para suas próprias empresas, melhorando assim a eficiência do investimento. Ao mesmo tempo, na medida em que as empresas relatam erroneamente suas demonstrações financeiras, elas podem investir em projetos de VPL negativos, baseando-se nas divulgações de empresas semelhantes. Em segundo lugar, a apresentação e a preparação de relatórios financeiros para suas próprias empresas podem aprimorar o conjunto de informações dos administradores, o que afeta a qualidade de suas decisões de investimento. Em resumo, nosso objetivo é fornecer uma descrição do que aprendemos a respeito da relação entre relatórios financeiros e decisões de investimento, e os desafios e questões em aberto que permanecem. A estrutura que fornecemos pode ajudar os pesquisadores a compreender como os estudos individuais se encaixam na literatura existente e a identificar novas questões de pesquisa que podem promover a literatura. Estamos ansiosos para futuras pesquisas sobre esse tópico. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.